te continue fiel. Então nós temos que entender esta mensagem. E Lucas faz o seguinte, ele traça a genealogia de Cristo desde os mais próximos dele e vai seguindo não só até Abraão. Ele vai e faz uma ponte e liga até Deus. Lucas é bastante ousado na abordagem dele. Ele liga a genealogia de Cristo desde seus parentes até Deus. Por quê? Porque Lucas está visando uma outra abordagem, a partir da inspiração que o Espírito Santo lhe deu. Ele está dizendo, Jesus veio dos judeus. Muito bem. Só que Jesus não é exclusividade dos judeus. Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para o mundo. Então, quando os judeus não receberam, aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Se os judeus tivessem recebido a Cristo e aceitado a Cristo em massa, eles teriam ido pelo mundo pregar esse evangelho, para que Deus alcance o mundo através deles. Mas eles rejeitaram. Eles estando tendo rejeitado, Deus levantou a mim e a você. Você não quer? Eu conheço alguém que vai me servir. Eu vou chamar ela lá do lugar onde ele estava, eu vou chamar ele, eu vou chamar da Bahia, eu vou chamar do Piauí, eu vou chamar de São Paulo, eu vou chamar do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, da África, dos lugares mais terríveis do mundo, como diz lá naquela parábola da ceia. Ide pelos campos, ide pelas encruzilhadas, pelos becos, pelos caminhos e chamai a todos. Todos são chamados. Todos são convidados. Alguns são escolhidos. Então, pela graça do Senhor Jesus Cristo, todos fomos chamados e isso inclui a nós. Nós fomos chamados para essa maravilhosa graça. Estamos aqui hoje por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E é o que acontece. Eu quero já caminhar para o final. Depois da genealogia, ele vai abordar o seguinte. Vamos lá para Mateus ainda, capítulo 1. A última leitura aqui para a gente já concluir. A partir do versículo 18, olha só o que diz. Mateus 1 e 18. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aqui é a profecia do profeta Isaías, Antigo Testamento. É um sinal que o profeta Isaías estava manifestando para o rei da época, rei Acás, se eu não me engano. E o profeta Isaías diz, pede-me um sinal, o rei não quis pedir. E aí o profeta disse, então Deus vai te dar esse sinal aqui, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, tá certo? E essa profecia veio a se cumprir em Cristo Jesus, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Uma coisa interessante que a leitura já nos indica aqui. Nós temos grande respeito pela serva de Deus que se chama Maria. Primeira coisa, alguns meios religiosos, eles querem atribuir certo desrespeito da igreja evangélica para com Maria. Isso é completamente absurdo. Maria foi uma grande serva de Deus. Maria foi agraciada por Deus. Dentre as mulheres, Maria foi a escolhida para receber a maior missão que alguém poderia receber, que é ter no seu ventre gerado o Senhor Jesus Cristo, por meio da intervenção do Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta para mim, como é que uma pessoa pode gerar sem ter relações sexuais? E aí eu devolvo a pergunta para você. Como que alguém consegue produzir um ser humano do pó? É difícil para Deus? A questão é impossível para mim. Mas eu não sou Deus. Eu sou um ser humano. Eu não sou o Criador. Agora Deus, do pó da terra, Ele formou e Ele soprou
E quando ele soprou, ele se tornou, aquele ser, aquela coisa primeiro se tornou um ser. E passou a ser um humano, Adão. E de Adão, Eva. E aí a humanidade que nós temos. O mesmo Deus que fez isso lá em Gênesis, ele não esqueceu a receita. Ele não perdeu o poder. Ele não diminuiu em poder. E quando chegou a plenitude dos tempos, quando ele mexeu todos os reinos, a questão da Grécia, a questão de Roma, a questão do modo como as coisas estavam prontas, ele disse, chegou o momento. Agora, no ventre da agraciada, da serva de Deus, Maria, eu vou produzir agora o corpo santo, livre de pecado, que não veio do varão, que não veio do sangue humano, que não veio contaminado com pecado. Eu vou produzir um corpo que vai receber aquele que vai sair da sua glória, o Logos divino pré-encarnado, Jesus Cristo, que sempre existiu, que é eterno, que é o Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, Ele não começou a existir a partir dali. Ele sempre existiu, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Todas as coisas foram criadas por Ele. Só que ali não foi o seu início, ali foi a sua descida. O sacrifício de Cristo não foi só a cruz. A gente geralmente tem a mania de pensar que o sacrifício de Cristo é quando Ele foi pendurado. Eu digo para você, o sacrifício de Cristo começou quando lá na glória Ele se dispôs, Ele tirou o seu manto de glória, a sua Shekinah, Ele tirou o seu manto de glória, Ele colocou em cima do trono, Ele tirou a sua coroa, Ele pegou o seu cetro e colocou ali, e Ele desceu. Esse descer chama-se kenosis, está certo? No original. Ele desceu até nós. Eu quero fechar com esse texto aqui, ó. Deixa eu encontrar. Só um minuto. Eu vou encontrar rapidinho que eu quero fechar com ele. Veja só. O texto é o seguinte, ó. É Filipenses 2, 6 ao 9. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. A gente poderia se apegar à nossa condição, não é? Está muito bom para mim, o que eu vou fazer lá embaixo? Eles que se virem. Pega um anjo aí e manda lá. Que nem o islamismo diz que foi revelado por um anjo, né? O mormonismo também. Joseph Smith disse que foi um anjo que revelou. Jesus Cristo disse não. Ele não se apegou ao conforto da sua vida de Deus, a sua glória, o seu poder. Ele desceu. Ele abriu mão da sua glória. Presta atenção, ele não abriu mão da sua divindade. Ele continuava sendo Deus. Tanto que recebeu adoração. Tanto que operou grandes milagres, porque Ele é Deus. Só que Ele abriu mão da sua glória. E Ele veio até nós. Como diz aqui, ó. Algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se. E aí onde está o que nós? Esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma de homem, presta atenção, semelhante, não igual. A palavra está aqui, semelhante, não igual. Semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus deixou a sua glória, Jesus desceu até nós, entrou num corpo, que foi formado pelo próprio Deus no ventre de Maria. O mesmo Deus que gerou o primeiro homem, Adão, gerou ali agora o segundo Adão. O primeiro Adão não tinha nenhum pecado dentro do Éden, até que ele mesmo desobedeceu. O segundo Adão também não tinha nenhum pecado no ventre de Maria. Através daquele Adão todos nós fomos condenados, porque ele caiu em pecado, ele desobedeceu. Mas através do segundo Adão todos nós somos salvos, porque ele obedeceu a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as tentações. Ele foi obediente até a morte. E a sua morte ainda não foi uma morte tranquila. Ele foi obediente até a morte de cruz. E você quer saber mais? Na cruz, alguém ofereceu vinagre a Cristo. Aquilo era uma forma de analgésico, para que a pessoa que estava ali padecendo, ela fosse como que bebedada com aquilo, e ela perdesse um pouco do seu sentido, para não sentir tanta dor. Jesus rejeitou. Ele disse, não,
eu vou sentir toda a dor que eu tiver que sentir por ele, por ela. E eu vou até o fim. E eu vou entregar o meu espírito, porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Eu vou entregar a minha vida na cruz, depois eu vou ressuscitar e depois eu vou dizer: todo poder é me dado no céu e na terra. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E Ele lá na frente, no Apocalipse, vai abrir o livro selado e vai julgar todas as nações, porque Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. Eu vou dar continuidade nesse estudo depois, porque tem muita coisa ainda para falar. As aulas de estudo bíblico, e já demos início aí com EB1, que foi o estudo bíblico direcionado ao livro de Gênesis, né, os capítulos iniciais, tratando acerca da criação. Partimos agora para EB2 com o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, acerca da genealogia e do nascimento virginal de Cristo Jesus. Tá ok? Então faremos esta mescla aí de estudo em cima do Antigo Testamento, partindo depois para estudo no Novo Testamento e assim subsequentemente, variando entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então agora vamos iniciar o EB2, estudo aí acerca do Novo Testamento, com o advento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E como vocês já puderam perceber, esses estudos eles são iniciados com uma pregação, tá ok? Então vai ter a ministração na igreja. Seguida a ministração, eu vou acrescentar aqui alguns estudos com materiais relevantes que podem ampliar o seu conhecimento em relação ao texto, tá ok? Então, em relação ao estudo que já trouxemos no Antigo Testamento, voltado para a criação, nós utilizamos aí muitos material, comentário de Champlin, né, tanto a enciclopédia, né, de Bíblia, Teologia e Filosofia, quanto o Antigo Testamento comentado versículo por versículo, livro também de Adalto Lourenço, Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, e dentre outros, né, outros livros aí que colocamos aí para contribuição, né, para enriquecer o seu conhecimento. E agora, também seguindo aí a ministração que já foi trazida na igreja, vamos ampliar um pouco mais aí o nosso estudo, trazendo algumas contribuições muito importantes que vão, com certeza, fundamentar, né, e vão solidificar aí o conhecimento acerca do Novo Testamento de modo geral e acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu encerrei na ministração que foi dada, né, eu encerrei falando acerca da kenosis, essa manifestação na qual Cristo esvaziou-se não da sua deidade, e sim da sua glória para vir até nós, nascer em forma humana, todavia uma forma humana não contaminada no pecado, porque é uma forma humana conforme a criação original. Tá ok? Então, como Adão foi criado no Éden pelo próprio Deus, e aí Adalto Lourenço, de uma forma muito inteligente, faz a explicação entre os termos assar e bará. Bará sendo relacionado à criação a partir do nada, né, pela autoridade da palavra de Deus, e assar como moldado. Então temos aí o corpo humano foi moldado, o espírito foi soprado, o espírito, quando soprado, deu vida agora a esse ser. Então empregou-se o termo bará para este ser agora vivo, singular, distinto de todos os demais seres e feito à imagem e semelhança de Deus, mesmo que seu corpo tenha sido produzido, né, como aplicação do termo assar, moldado a partir do pó da terra. E aí temos Cristo novamente resgatando a perfeição original da criação, quando ele é de fato gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de Maria, sem pecado, como Adão era sem pecado antes de cair, antes da queda. Então temos aí essas características muito importantes relacionadas ao nascimento virginal. E vamos trazer outros autores aqui que também vão contribuir fortemente para uma compreensão melhor acerca dos conceitos do nascimento virginal, como a Bíblia Sagrada justifica, né, como é que ela nos apresenta e como nós podemos chegar a um entendimento maior, né, acerca desses conceitos. Então, primeiramente, a primeira contribuição, né, ligada ainda à ministração que acabou de ser transmitida, o dicionário Vine, da editora CPAD, juntamente com a Thomas Nelson, tá ok? Dicionário Vine, no verbete que trata acerca de vazio, 1050, página 1050, ok? Ele vai explicar aqui acerca do termo kenô, do grego. Esvaziar, kenô, esvaziar. É traduzido em Filipenses 2,7 por aniquilou-se,
As cláusulas que seguem o verbo são exegéticas do seu significado, sobretudo as expressões a forma de servo e semelhante aos homens. Cristo não se esvaziou da divindade. Então já destaco aqui, né, nesse primeiro momento, o cuidado que o comentarista aqui, que está sendo utilizado, né, Vine, o dicionário de Vine, o cuidado que ele tem em deixar muito claro que o ato no qual Cristo se esvazia para vir até nós e participar dessa realidade na qual nós estamos, ele não significa por isso que ele tenha se esvaziado da sua divindade, da sua deidade. Ele não se tornou um homem igual a nós, mas sim um homem semelhante a nós, né? No sentido de estar também na natureza humana, mas ter sim uma característica peculiar, que é manter a sua divindade. Tá ok? Então Cristo não tinha pecado, Cristo de fato é Deus, tá certo? Nasceu também carregando, né, essa característica singular da divindade, todavia se submeteu a estar no corpo humano e passar pelas situações que nós atravessamos, né, como seres humanos, as dificuldades, as limitações. Cristo se sujeitou a isso e assumiu a forma de servo. Então, ao mesmo tempo que ele era servo, estava numa condição humana, porque ele se submeteu a ser o servo de Deus naquela ocasião, ele também era Deus. Então, por isso que mesmo ele sendo servo, ele podia sim e aceitava a adoração, e podia sim e de fato perdoava pecados. Então, características peculiares do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só, ele não deixou de ser o que era em essência e eternamente. Ainda que não seja tradução exata, serve para expressar o ato do Senhor. Quanto às outras ocorrências da palavra, veja também Romanos 4,14, 1 Coríntios 1,17, 9,15, 2 Coríntios 9,3. Na Septuaginta, consulte Jeremias 14,2, né, no caso o Antigo Testamento grego da Septuaginta, Jeremias 14,2 e 15,9 também. E aí ele depois disso dará alguma definição acerca de escolates, ou o que não é do nosso interesse aqui. Estamos pesquisando principalmente Quenô por causa do uso de kenosis, para trazer uma explicação melhor acerca do ato pelo qual Cristo esvaziou-se não da sua deidade, da sua divindade, mas sim da sua glória, e veio até nós. E assim a gente passa adiante, tratando agora acerca do contexto no qual o Senhor veio a nascer. Então falamos acerca de diateque, né, de testamento, para tratar acerca do próprio tratado do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele também, ao surgir a nomenclatura Novo Testamento, ela também atribui a outra coleção de livros, que é da tradição judaica, a Tanakh, né, a Torá, Nebiim, Ketubim, atribui então a esta coleção de livros o título de Antigo Testamento, em função de haver agora um Novo Testamento. Então isso aí já tratamos na ministração. Falamos também acerca do panorama, né, em relação à influência grega para a língua, né, em relação à influência romana para as leis, para a autoridade judicial, autoridade imperial que estava estabelecida naquele momento. E agora, para colaborar com essas informações, eu quero trazer aqui conteúdo muito importante do livro Tempos do Novo Testamento, editora CPAD também, Tempos do Novo Testamento, de Merrill C. Tenney, ok? A partir da página 142, vamos fazer algumas leituras aqui, alguns comentários, né, e enriquecer mais o conhecimento acerca desse período. Veja só. Merrill C. Tenney, livro Tempos do Novo Testamento, página 142, período de Augusto, a juventude de Cristo. Veja só. Lucas, o primeiro historiador da igreja cristã, começa a sua obra de 2 volumes com 3 referências à sua história contemporânea. A primeira, que introduz as etapas preparatórias para a vida de Cristo, é datada no tempo de Herodes, rei da Judéia, que foi o último rei titular da Palestina, embora na realidade fosse um vassalo de Roma. Então veja a condição na qual este monarca, né, que estava na Judéia, que de fato enfrentou muitas dificuldades para se colocar como autoridade ali naquela região, e a vinculação, né, que ele tinha com Roma, né, ele era um vassalo de Roma. Então essa é a situação
na qual ele estava ali como autoridade no momento. Então temos aí Herodes, vassalo de Roma. A segunda fixa o nascimento de Jesus no reino de César Augusto, o primeiro romano a usar púrpura imperial como único governante do império. A situação, né, de grande glória a qual ascendeu aí César Augusto, né, a grande referência que ele se torna então para o Império Romano, né, centralizando o poder em suas mãos. A terceira diz respeito ao início do ministério de Jesus no ano 15 do Império, no ano 15 do Império de Tibério César. Temos aí o texto no capítulo 3, versículo 1. Também menciona os oficiais inferiores que presidiam sobre a Palestina naquela época: Pôncio Pilatos, ok? O procurador romano, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que era tetrarca no território norte da Itureia e Traconites, a noroeste do Mar da Galileia, e Lisânias, tetrarca de Abilene, que ficava entre as montanhas do Líbano e do Antilíbano. As fronteiras de seus reinos não eram nitidamente definidas, mas a localização geral é conhecida. E aí, já com essas informações que estamos comunicando, podemos afirmar que é muito interessante esse aspecto do cristianismo e da religião revelada de modo geral, né, desde das primeiras revelações bíblicas que temos no Antigo Testamento, né, do Senhor Jeová se revelando aí ao povo de Israel por meio de Abraão, né, por meio de todos aqueles que sucederam. E também aqui, no caso do nascimento do Senhor Jesus Cristo, no contexto aqui, né, da Judéia, durante o período da dominação romana, uma característica muito importante é a historicidade. Então, ao mesmo tempo que temos as manifestações do sobrenatural ao longo de toda a Escritura, tá certo? Comprovando que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual de fato interage conosco, interage neste mundo material, também temos a questão da historicidade, e isso é uma característica muito importante da Sagrada Escritura. É algo de fato que comunica para nós a seriedade, o desejo de fato colocar-se como um livro que está tratando de coisas reais. Um livro que está tratando não de mitologias, nem de fábulas, nem de elucubrações dos seres humanos, tá certo? Nem de ponderações dos filósofos. Ele está tratando sim de fatos, algo que aconteceu no tempo e na história, e algo que transcende até o tempo e a história por ser sobrenatural, mas não é algo simplesmente que está no plano do metafísico, não está no plano do espiritual, mas sim algo que desce até a realidade de todos os homens e que interage diretamente com eles. É isso que João tentou expressar de uma forma muito sábia, muito inteligente, quando ele disse que nós podemos tocar a palavra da verdade, tocar a palavra de Deus. Então Cristo, ele se materializou, ele se tornou carne. João disse que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, ok? Então, devido à seriedade daquilo que ele estava ensinando, ele aplica toda essa gravidade, né? E ele deixa muito claro que Cristo não era uma manifestação divina apenas, nenhum aion, nenhuma emanação, nenhum ser espiritual que fingia ser material. Não, Cristo encarnou. Cristo de fato veio e tornou-se homem e nasceu em determinada época, em determinado lugar. Por isso essas referências. Essas referências aqui não são à toa, não são só para preencher espaço, para ficar bonito. É para te situar geograficamente e historicamente, a historicidade do cristianismo. São alegações muito fortes para você comprovar a veracidade, para você comprovar a singularidade, como de fato esta fé ela está ligada à realidade, né? Ela está de fato carregada, né, de argumentos da sua historicidade, da sua veracidade. Então é muito interessante nessa questão da historicidade do cristianismo, vinculada à questão do sobrenatural, da fé, das manifestações miraculosas da parte de Deus. Veja só. A autoridade eclesiástica do povo judeu era fixada na casa saduceana de Anás, sumo sacerdote emérito, que foi indicado para o cargo pela primeira vez em 6 depois de Cristo, por Cirênio, o núncio imperial da Síria. Aí veja que muitas das vezes são autoridades não locais que
exerce influência sobre a região. No caso aqui, a Síria sempre foi bastante influente e muitas das vezes governantes ou cônsules, né, que estavam ligados a esta região acabavam também por administrar as regiões ali da Judéia e Samaria. E que manteve sua posição até ser deposto por Valério Grato, o procurador da Judéia, por volta de 15 depois de Cristo. O genro de Anás, Caifás, tornou-se sumo sacerdote em 18 depois de Cristo. E Anás continuou a ser o poder por trás do trono. E aí temos um conflito entre a tradição judaica e o direito, né, o direito romano. Então Roma, na posição de na posição de império, né, que está controlando aquela região, que administra, né, aquela região de fato, não vê qualquer dificuldade em fazer essa substituição. Todavia, ela entra em conflito com princípios da tradição judaica, por exemplo, com respeito ao sumo sacerdote, que de fato era uma figura muito relevante, não somente religiosamente, mas politicamente, e que na visão deles não poderia ser deposto, não havia razão, não havia motivo pelo qual ele fosse deposto. Motivos políticos não eram suficientes. Assim, Roma fez essa transição e os judeus fingiram que aceitaram. Mantiveram, de fato, né, não contrariaram, né, a imposição romana dessa sucessão, né, passando o poder aí de Anás para Caifás. Mas, na verdade, Anás continuou administrando ali a situação por trás, né, na sombra de Caifás. Então, Caifás era só um marionete, né, que servia ali para atender os interesses de Roma. Então Roma se reportava a Caifás, mas quem dava as ordens de verdade era Anás, tá? Respeitando a tradição aí dos judeus. Tornou-se sumo sacerdote em 18 depois de Cristo, e Anás continuou a ser o poder por trás do trono, até ambos serem depostos em 36 depois de Cristo, provavelmente por causa de sua contínua influência. Ele é mencionado juntamente com Caifás na cronologia de Lucas 3:1. Veja que é um fato que não foi sempre conhecido, né, essas questões burocráticas. Todavia, pelo fato do evangelista estar se referindo a fatos e estar de fato se empenhando na pesquisa destes, ele traz para nós, né, essas informações que durante muito tempo podem não ter sido compreendidas, mas ao se observar depois questões mais particulares da administração romana na região, percebeu-se por que a citação de Lucas, né, e por que ele menciona os dois, Anás e Caifás, né, situação curiosa, né, mas por quê? Por causa dessa situação na qual Roma tenta interferir nas questões internas e os judeus não aceitam essa interferência, mas também não têm poder para resistir, então fazem de conta que aceitou, mas mantém ali, mantém Caifás como um marionete de Anás, né? Caifás reporta aos romanos e Anás é que preside de fato, né? Que toma as decisões ali. E de fato Anás e Caifás tiveram Cristo, né, sendo julgado ali diante deles. Com certeza tinham todo o desejo de eliminá-lo, de trucidá-lo, mas não puderam, por mais que tenham esbofeteado, né, tenham humilhado, tenham cuspido, tenham feito falsas denúncias, mas não puderam matar, porque eles não eram o poder dominante ali na região, na ocasião, no momento. Eles tiveram que conduzir ao magistrado romano. Somente ele poderia dar a sentença, e ele de fato hesitou muito em dar a sentença cabal, optando pelo flagelo, querendo então soltá-lo, mas vendo que estas lideranças conseguiram influenciar todo o povo, tiveram então que ceder, né, para que não houvesse ali um motim. Então temos aí situações peculiares, né, que estão relacionadas à política daquele momento, da interferência de Roma e da forma de administração dos judeus. Então, conflitos, né, que são gerados. Provavelmente, por causa de sua contínua influência, ele é mencionado juntamente com Caifás na cronologia de Lucas 3:1 e na narrativa do julgamento de Jesus, de João 18:24. O mundo romano. A ascensão de Augusto marcou uma nova era na história mundial sob a República. O domínio de Roma expandia-se rapidamente através da conquista militar e anexação pacífica. Então temos a Pax Romana, como oferecia a possibilidade, né, de que
se não oferecessem resistência, ele oferecia então essa pax, né, um acordo na qual a nação se submetia, pagava tributos, recebia algumas autoridades romanas ali para administrar a situação, mas por outro lado podiam manter também alguns de seus representantes, algumas de suas instituições e a sua religião, ok? Mas tinham que se submeter totalmente a Roma. Então alguns de fato optaram, né, por evitar a guerra, o confronto com esse poderoso exército e se submeteram. Na época da Batalha de Actium, que encerrou o período da Guerra Civil e que tornou Otaviano o indiscutível mestre do mundo, os generais de Roma já haviam conquistado a Gália e a maior parte da Espanha, destruído Cartago e feito do norte da África uma fazenda romana, sujeitado à Macedônia e à Acaia e demolido Corinto até o chão. Roma adquiriu depois a rica província da Ásia através do legado do último rei de Pérgamo e ganhou o controle do Egito e da costa mediterrânea, este vasto território povoado por raças de diferentes cores, culturas, temperamentos e religiões. Foi agora pela primeira vez trazido sob a soberania de um único Estado e um único homem. O fim das amargas guerras civis que perturbaram Roma por quase um ano inaugurou uma paz bem-vinda. A moderação e a sagacidade de Augusto promoveram a confiança em seu governo e a sua sábia recusa de uma ditadura titular apaziguou os temores daqueles que estiveram apreensivos quanto ao retorno à monarquia.